Hoje, no dia 5 de junho, o ano já está acabando de novo, de 2016, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para estudarmos. Metade, né? Está na metade. Começamos a receber a partir do dia 1º agora, né, que até dia 31 de maio foi imposto. Estamos aqui reunidos, todo mundo sabe disso, né? Que os 5 primeiros meses é para pagar imposto. Ou você pode ganhar o seu dinheiro até julho e de agosto para frente pagar imposto, também não tem problema nenhum. Mas nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo para estudarmos a primeira epístola de João. E eu creio que hoje nós vamos terminar a sua segunda sessão, que é uma sessão que os teólogos, de uma forma didática, chamam de Os Filhinhos e os Inimigos, que vai do capítulo 2, verso 12 até 29, ou seja, do verso 12 até o final do capítulo 2. E nesse trecho, é um trecho da epístola, onde o apóstolo João, o idoso apóstolo João, separa ele se dedica nesse trecho a nos avisar a respeito dos nossos inimigos, que são conhecidos, né? Todo mundo que tem um mínimo de noção teológica sabe que nós temos 3 inimigos, que é o diabo, a carne e o mundo. E nesse trecho, que vai de 2:12 a 29, ele aborda esses 3 inimigos. Do 12 ao 14, nós vimos ele falando a respeito dos pais e dos jovens vencendo o maligno. E eles vencem, nós vencemos o maligno pela palavra que em nós permanece. É sempre pela palavra. Na sequência, nos versículos 15 e 17, ele fala a respeito da epitomia do cosmos, né? Das paixões do mundo, dos desejos que o mundo nos incita, né? Para nos afastar de Deus, porque a gente sabe que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o amor ao mundo é inimizade a Deus. Mas mais uma vez, assim como quem vence o diabo é a palavra de Deus, a gente viu isso lá na tentação do deserto, Cristo venceu o inimigo com a palavra de Deus. As paixões que o mundo incita, né? O mundo, o cosmos, essa forma que tenta nos moldar, ela também só pode ser vencida pela palavra. E isso também é visto no contexto, porque o mundo é efêmero, é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E tudo que nós fizermos apoiados na palavra vai durar para sempre. Se eu estiver aqui só para aparecer, para vocês notarem o tanto que eu sou bonito e charmoso, não vai adiantar nada. Mas se eu estiver aqui, porque o Espírito falou, vai e fala, igual mandou vários outros lá nas Escrituras a gente vê, aí eu estou aqui simplesmente fazendo o meu papel de servo inútil, né? E não fazendo nada mais do que eu deveria ter feito. O irmão conhece essa passagem? Do servo inútil? Você tem uma vida inteira de dedicação e depois você ganha aquele diploma, né? Servo inútil. Porque você fez tudo que tinha que ter feito. Não fez nada, não fez nada mais do que obrigação. E agora estamos, já há algumas semanas, naquele trecho que fala a respeito dos nossos inimigos, que aborda os falsos mestres, que são os embaixadores do mundo. Se nós somos os embaixadores de Cristo, os falsos mestres são os embaixadores das trevas, os embaixadores do mundo. E da mesma forma, assim como o diabo é vencido pela palavra, assim como os desejos que o mundo incita são vencidos pela palavra, da mesma forma, o falso ensino é vencido pela palavra. No 2:20, aqui de 1 João, é dito que nós temos o conhecimento. No 2:24, fala que nós devemos permanecer naquilo que nós ouvimos. No 2:26, fala
para nós retermos aquilo que ele acabou de escrever. E em 2:27 ele fala que nós temos uma unção que nos ensina, que é o ministério do Espírito, de conduzir a toda a verdade. Foi comentado também que, paralela a essa passagem de 1 João, capítulo 2, verso 12 a 29, que fala dos inimigos, da fé dos nossos inimigos, existem outros trechos na palavra que igualmente falam a respeito desse assunto, mesmo porque esse assunto é um assunto muito sério. Toda a epístola de Judas, por exemplo, que eu gostaria de ler com os irmãos, e uma certa porção da segunda epístola de 2 Pedro. Se você for olhar assim, 2 Pedro 2 fala do mesmo assunto que 1 João. Então eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir Judas. Na realidade, o texto de Judas, ele é um Ctrl+C, Ctrl+V do texto de Pedro. Porque o Pedro escreveu primeiro, né? O Pedro, a gente sabe que ele morreu pela tradição, nós sabemos, não pelas escrituras, mas pela tradição a gente sabe que ele morreu por volta do ano 67, 68, sob o governo tirânico de Nero, amando de Nero. E o Judas, a gente sabe que ele já escreveu mais ali próximo do final do primeiro século, ano 80 e alguma coisinha, 90 e alguma coisinha, prestes a João escrever seu último livro, que foi o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Então, o livro de Judas é um Ctrl+C, Ctrl+V do livro, é uma cópia. Não sei se você conhece essa linguagem, mas é uma cópia, né? Praticamente, quando você faz uma comparação entre o 2 Pedro 2 e Judas, as palavras são praticamente as mesmas, mas tem algumas pequenas variações, porque elas são complementares. Não existe texto repetido na palavra, existem textos complementares, um complementa o outro. E eu cheguei a comentar, eu não tive tempo, né? Porque o pastor Geraldo ele é meio obcecado com o relógio, quando vai dando o horário ele quer que termine, né? Por mim nós poderíamos ficar aqui até 20 de maio de, vamos supor, 2029, por exemplo, ficarmos aqui conversando, mas ele, né, tem esse negócio de depois vai ter que ter a pregação, depois vai ter que ter o louvor. Eu insisto que ainda devemos ter uma noite do Eutico. O senhor conhece o Eutico? O Eutico é aquele rapaz que caiu lá quando o Paulo ficou falando tanto, que ele dormiu, né? E foi uma exposição que Paulo estava fazendo à noite. Caiu e talvez tenha morrido, talvez não. Mas o Paulo e os irmãos foram lá orar e ele se levantou, lépido e fagueiro, né? Pronto para continuar o estudo. Mas Judas, ele tinha a intenção de falar a respeito das coisas da salvação. Mas o Espírito constrangeu a nos advertir, mais uma vez, assim como Pedro já fizeram uns 25 anos antes, a respeito dos falsos mestres. Eu confesso que eu estou fazendo um estudo palavra por palavra no grego de 2 Pedro 2 e de Judas. É um texto medonho. Eu estou com medo. É um texto que, esses dois textos de 2 Pedro 2 e Judas, capítulo único, são tão intensos, eles são tão densos, eles são tão adversativos, eles são tão pesados, que tem momentos que eu estou com receio de falar isso, os irmãos não entendem mal, mas eu fico meio que quase duvidando da minha salvação. É um texto que a advertência é tão forte. Chega pra lá. Por esses dias que eu estou estudando esses textos, eu estou falando assim, Deus,
No caso de eu não ser nascido de novo, me dá um novo nascimento aí, por favor, porque eu estou com medo desse texto. Porque quando ele fala a respeito das características dos falsos mestres, evidentemente que por nós ainda carregarmos a natureza pecaminosa, né, esse cadáver, nós ainda cometemos um erro ou outro, a gente ainda peca, e muitas vezes quando você está estudando a palavra, a luz da palavra vem de encontro à sua mente, à sua alma, à sua consciência, e o Espírito Santo te dá convicções e você descansa, confessa, né? Pratica 1 João 1,9, confessa o seu pecado, agradece pelo perdão e descansa, como diz o irmão. Então, vez ou outra, você acaba pecando um pecadinho que traz uma certa similaridade com o comportamento do falso mestre. Na realidade, o que me dá tranquilidade é poder estudar os verbos, os tempos verbais no grego, presente, né, nesses dois trechos, né, de Judas e de 2 Pedro 2. Aí eu percebo que esses tempos verbais, eles mostram que isso faz parte da vida desses falsos mestres. O viver na sujeira, né? O viver na hipocrisia, o viver na sombra da aparência, né? Isso é o modus vivendi deles. Eles não têm o novo nascimento, eles não são nascidos de novo. A maior parte, todos os falsos mestres têm na realidade em comum, é uma reforma moral religiosa que traz uma casca, que traz uma aparência, que dá a entender para as pessoas que eles possam até vir a ser como nós, ovelhas. Mas quando você os confronta, a eles, a sua conduta e o seu ensino com a palavra de Deus, que é o que eu pretendo fazer aqui, você percebe que na realidade é só uma religiosidade. Eles são comparados a cães e porcos, lá em 2 Pedro. E o porco é símbolo de imundícia, é símbolo de rejeição, e o cão é símbolo de religiosidade. Por incrível que pareça, né, o cão, porque hoje em dia é uma indústria que rende bilhões, né, a indústria pet, né, a indústria do cuidado com os cães, né, com os gatos, tem toda uma indústria, uma infraestrutura montada em favor dos animais de estimação, dos pets, né? Os cães, os gatos, as calopsitas, né? E as tartaruguinhas e por aí vai. E porque isso tem rendido muito dinheiro. Mas na época em que o Novo Testamento foi escrito, na época antiga, o cão ele não tinha muito ibope lá no meio judaico. Na realidade, o cão e o porco eles eram considerados animais extremamente vis, né? Extremamente repugnantes. Se você quiser, na realidade, o Pedro, quando ele termina o seu ensino lá em 2 Pedro, comparando os falsos mestres com os cães que retornam ao seu vômito e a porca que retorna o lamaçal, na realidade o Pedro ele tá sendo um pouco, como é que eu diz, ele está desprezando, né? Ele judaicamente está desprezando os falsos mestres, ele está colocando os falsos mestres no seu lugar, né? Um lugar de desprezo, um lugar no lixo, o lugar do falso mestre é no lixo. Tanto é que, então, esse carinho todo que a gente tem com os animais, com o cãozinho, por exemplo, esse status que o cachorro tem na atual sociedade, não era assim há 2000 anos atrás. Por exemplo, quando Jesus Cristo quis usar
um exemplo de desperdício, né, do ensino. Ele falou: olha, não joga suas pérolas aos porcos e aos cães. Você está desperdiçando. Esse texto, se não me engano, ele é... São dois, né, Carlos? Um é o que joga pelos porcos e o outro com aquela cananeia que fala sobre... eu lembrei que sim, os cãezinhos. Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. É só um exemplo, tem inúmeras outras passagens onde você pode observar que o cão e o porco, eles eram desprezíveis, né, segundo a cultura judaica. Jesus Cristo, para se fazer entendido, ele usou essas metáforas aqui no seu ensino, só para os irmãos terem uma noção dessa questão. Então, o Judas, ele tinha intenção de escrever a respeito da salvação, e ele foi constrangido a falar mais uma vez, porque Pedro já havia falado, a respeito do falso ensino, né? Então, os irmãos, vamos lá em Judas, né? Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado, constrangido, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, a fé doutrina, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé é essa aqui, a palavra. Pois certos indivíduos, olha eles aí, se introduziram com dissimulação, a mesma linguagem lá de 2 Pedro, que a gente já leu, lembra? Quando nós lemos lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 1, onde é dito: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. E esses indivíduos, da mesma forma, dissimuladamente. Paretizago, secretamente. No grego, essa figura, essa palavra dissimuladamente, secretamente, é uma metáfora de espiões que se infiltram no acampamento inimigo. São infiltrados, né? São agentes duplos, né? Eles fingem servir a Cristo, mas estão servindo o reino das trevas. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O maior impedimento para Deus é a incredulidade. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, esses indivíduos, esses mestres que estão sendo comparados aos anjos caídos, a Sodoma, Gomorra e aos incrédulos do acampamento de Israel do Egito, da mesma forma
quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, essa expressão no grego ela é fortíssima. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, que é o caminho da religiosidade, não é o caminho do eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu tenho que entregar o meu cesto de frutos, né? Não o sangue, mas o cesto de frutos do meu suor. E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, que é crer que se pode comercializar a fé, e pereceram na revolta de Coré, que é a discussão da autoridade. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, as chamadas ágapes que tinham na época, né? Banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Seria bom comparar depois com Ezequiel 34. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Eu falei que o texto era pesado. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio. O Enoque, ele está lá não sei quantos mil anos antes do dilúvio, e ele coloca algo que nem aconteceu para nós como passado, né? Veio. Eu acho isso lindo. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras, o antídoto é sempre esse. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais que não têm o Espírito, não são nascidos de novo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Isso é muito levítico, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Esse é o texto de Judas. Agora observe a similaridade que ele tem com o texto de Pedro. Agora os irmãos podem ir em 2 Pedro capítulo 2, onde está escrito o seguinte: assim como no meio do povo, 2 Pedro capítulo 2,
2:1. Assim como no meio do povo. Esse capítulo 2, antes da gente ler, só resumir para os irmãos, nós temos uma introdução que vai do 1 ao 3, depois nós temos um parêntese que vai do 4 ao 9, depois nós temos os versículos de 10 a 14, que descrevem o caráter e conduta do falso mestre, do 10 ao 14. Do 15 ao 16, descreve a sua motivação. A motivação dele é um S assim, com 2 cisquinhos. Se for um E, melhor ainda, né? Se for um E de euro, é melhor ainda. Do 15 ao 16 descreve a sua motivação. E do 17 ao 22 descreve o impacto destrutivo sobre si mesmo e sobre os seus discípulos, aqueles que os ouvem e os seguem. E é bom os irmãos observarem que eles estão entre vós, eles não condenam o pecado, eles envergonham o Evangelho e eles exploram os santos. Eu vou ler do 2 de 1 ao 3 e vou pular para o 10. Por quê? O 4 pode rasgar? Não, ele é importante. Porém, ele é um parêntese. Da mesma forma como teve um parêntese lá em Judas, onde o Judas ele veio falando a respeito do comportamento desses insubordinados, e ele também fez um parêntese para mostrar a inexorabilidade do julgamento de Deus, né, para esses falsos mestres, porque se precisar, Deus quebra, né? Ninguém se engane a ponto de achar assim, não, eu sou tão precioso e tão essencial na igreja de Deus que se eu morrer ou se eu for imobilizar de alguma maneira, Deus está praticamente manco, né? Deus está sem ação, né? Não existe esse trem de última bolacha espiritual do pacote, não existe. O Elias caiu nesse erro e ouviu o que não precisava, né? Senhor, só sobrou eu. Falou, manezão, tem mais 7.000 aí. Todo mundo conhece a passagem. Então, o Judas, ele cita os anjos que não guardaram o seu estado, Sodoma e Gomorra, e aquela geração incrédula, né, que saiu do Egito, sob o comando de Moisés, para mostrar que se precisar, Deus mata. Se precisar, Deus põe nas trevas. Se precisar, Deus sepa, né? Ninguém é tão indispensável, essencial assim. Evidentemente que se você puder andar na fé com humildade, é melhor. Mas se você começar a entrar numa de arrogância, existe uma possibilidade de ter uma certa disciplina. Da mesma forma, como o Judas citou a geração lá do Noé, citou os anjos e citou Sodoma e Gomorra, aqui também o Pedro ele vai citar os anjos que pecaram, ele vai citar a geração diluviana e ele vai citar Sodoma e Gomorra. Ele vai citar Sodoma e Gomorra. Esse parêntese ele tem como objetivo, eu vou até ler do jeito que eu escrevi aqui, ó. Estes versos asseguram aos seus leitores, com 2 ilustrações, a libertação graciosa e a justa punição de Deus. Esse trecho aqui vai do 4 ao 9. Que observa lá, ó a justa punição de Deus. No 4, no 2:4. Deus não poupou. No 5, não poupou. No 6, ordenou a ruína. No 9, reservar sob castigo. Então o juízo de Deus é inexorável. Mas a preservação divina também é igualmente certa. Nós lemos lá em Judas que ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Acabamos de ler lá em Judas 24. Da mesma forma, aqui em 2 Pedro, ele está falando que no 5, que preservou a Noé. E no 7, que ele livrou o justo Ló. Ainda que tenha caído todo aquele juízo sobre a geração tribulacional, pré-diluviana, ainda assim ele preservou Noé e os seus, né? A sua esposa, suas 3 noras, seus 3 filhos. Da mesma forma,
caiu aquele juízo terrível sobre Sodoma e Gomorra, mas Deus sabe preservar, né? Ele tem esse poder. Se chover meteoro no planeta inteiro e ele quiser que só essa casa aqui fique em pé, você sai lá fora, da janela que nós vamos ver as explosões das bombas de hidrogênio, nuclear, de nêutron, tudo sendo dissipado, e só o imóvel do Seu Américo em pé. Se precisar chover só na lã e ao redor não, ele vai. E se precisar chover no mundo inteiro, mas na lãzinha do Gideão não, ele também faz. Você sabe que Deus ele consegue fazer o que ninguém consegue, né? Que é o que nós humanos chamamos de impossível. Então, Deus tem a capacidade, o poder para nos preservar. É o que é dito no 9, de 2 Pedro 2,9. Porque o Senhor sabe livrar o piedoso e reservar sob castigo o injusto. Então, esse trecho é só para ilustrar isso. Então, vamos ler pulando o outro, porque ele é só uma ilustração, né? Assim como houve no meio do povo falsos profetas, 2:1, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, é a forma deles trabalharem, heresias destruidoras. No grego significa opiniões que levam para longe, né? A palavra aireses, apoleias, né? Heresias destruidoras, traduzindo opiniões que levam para longe da palavra de Deus. Esses falsos mestres têm como objetivo isso. Ainda que ele não saiba, muitos são conscientes, pelo tempo dos verbos que muitos são conscientes do seu papel satânico, né? Mas eles estão auto-enganados, e eles têm como objetivo primordial nos afastar da palavra de Deus. E muitos estão aí. Heresias destruidores, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou. Esse resgate aqui fala de o verbo arneomai significa dizer que não conhece. O famoso caso lá do Pedro, lembra lá do Pedro? Oh, você estava com ele. Não, o verbo é esse. Dizer que não conhece. Não sei quem é não. Renegar, né? Ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ela falou, mas o Senhor os resgatou, então eles são salvos. Não. Quando você estuda, o tempo presente do verbo indica que esta negação não é solitária ou momentânea, mas contínua. É uma ação consciente e proposital da vontade. E esse resgate aqui, ele não é aquele resgate efetivo da salvação. Ele trata do aspecto soteriológico da morte de Cristo num aspecto mais amplo, que a gente já viu lá em 1 João 2:2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então é a propiciação no sentido mais amplo. Não que eles sejam salvos, mas existe uma salvação disponibilizada, inclusive para eles também. E muitos, a palavra muitos aqui é polos, que significa grande quantidade numérica. E a gente, é só ligar a televisão, a gente vai ver que tem certas pessoas com chapéu de boiadeiro aí, que o público assim é imenso, imenso. Eles estão cumprindo a profecia. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Práticas libertinas, a palavra que é azelgeia. Azelgeia. Essa palavra é uma das palavras mais feias que existe no grego. Azelgeia. Azelgeia é o privativo, né? Não. E zelges é continência, domínio, controle. Então são pessoas que não têm controle, são incontinentes. A azelgeia fala de incontinência, fala de despudor. Refere-se à indulgência a qualquer forma de valor, sem se preocupar com o que Deus ou as pessoas pensam.
É o cara que peca na maior cara de pau. Colocando na linguagem de hoje é isso. Peca e não está nem aí e não se importa com o que as pessoas pensam. Porque o seu único objetivo é alcançar algum tipo de alívio, prazer ou satisfação. É o ego em primeiríssimo lugar. Primeiríssimo lugar. Que é, porque falo que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por que muitos seguem o ensino dessas pessoas? Porque eles estão oferecendo isso. Eles estão oferecendo alívio. O que as pessoas, principalmente na geração que a gente vive, é uma geração pautada pela instantaneidade. Se você fica 3 minutos com o você começa a xingar. Se o semáforo demorar mais do que 30 segundos para abrir, você mete a mão na buzina. Se você der um enter e demorar mais do que 2 segundos e meio para a tela aparecer, abrir, você já dá um soco no teclado, porque está demorando. Né? Nós somos pautados, né? Satanás está conduzindo essa geração para o eu quero e quero agora. Eu quero imediatamente, a instantaneidade. Então, a maioria das pessoas está a fim de ficar livre dos seus problemas o mais rápido possível. Eu quero ficar rico logo, eu quero ser curado logo, eu quero que Deus resolva meus problemas logo. E é o que esses falsos mestres oferecem. Azelgeia, satisfação, alívio, prazer. Alcançar o objetivo de maneira rápida, que é o que eles prometem. É só ligar na televisão e ver. Tem igreja que tem até na placa assim, né? Pare de sofrer. Né? Se você tem depressão, suicídio, escuta vozes, não sei o que, entre. Né? Ou seja, eles colocam um leque de problemas tão grande que não é possível que você não tenha pelo menos um deles. Né? Aí você vai lá e é aliviado imediatamente, da forma como essa geração gosta, que é o que eles prometem. Também movidos, verso 3, por avareza, movidos por avareza, e será infamado o caminho da verdade, no versículo 2. Não precisa nem comentar, que isso a gente escuta todo dia. Esses pastores só querem dinheiro. Né? E a gente escuta um monte de difamação a respeito do caminho da verdade em função dessa indústria da fé que a gente vê por aí. Também movidos por avareza, o grego, que é na atmosfera da ganância, nem empurrado pela ganância, farão comércio de vós com palavras fictícias. Eu cheguei a comentar aqui, fazer comércio empoeruomai, de onde vem a nossa palavra empório, né? Literalmente é comprar e vender. Mas quando você vai no grego, empório é um grande mercado onde se faz a oferta de uma grande variedade de mercadorias. Né? E o que a gente está vendo hoje em dia? Quantas mercadorias estão sendo vendidas? E isso aí é o erro de Balaão, achar que você pode fazer comércio com a fé. Né? O que a palavra fala é para você, quando você estuda, a palavra fala para você se contentar com o que você tem. A palavra fala para você não comercializar a palavra. Quando você for, você leva até o seu próprio alforje, né? Para não depender nem do lanche que o outro vai oferecer. Você tem o seu próprio lanche. Se oferecer, você aceita. Se não oferecer, você já tem o seu próprio. O Paulo, exatamente para que o caminho da verdade não fosse infamado, ele nem recebia oferta de ninguém. Ele, além de fazer tudo o que ele fez, que a gente lê lá no livro de Atos, dele ser apóstolo, mestre, profeta, ter todos os dons, e plantar igrejas, e monitorar essas igrejas, ele ainda achava um tempinho para costurar uma barraca, remendar um negocinho e ganhar um dinheirinho para se sustentar. Mas a gente sabe através de 1 e 2 Coríntios que ele passou fome, sede e nudez muitas vezes. E nós vamos ver aqui que onde é que eu queria até já pular para essa parte, onde que não é a atitude desse pessoal. Eles fazem comércio de vós. O objetivo deles a motivação deles é essa. Nós vamos ver. Quando você vai lá no verso 13, só antecipando um pouquinho,
A palavra, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Essa tradução ela leva a um raciocínio errado. Dá a entender que os falsos mestres fazem igual Absalão fez com as concubinas de Davi. Levou 10 mulheres lá para a sacada do palácio e fez o que tinha que fazer diante de todo o povo, publicamente. Que foi um juízo que era a vontade de Deus, que Absalão fizesse isso, porque havia sido prometido isso para Davi. Que você fez escondido, eu vou escancarar para todo mundo, né? E essa tradução, né, considerando com prazer sua luxúria carnal em pleno dia, ela leva a um entendimento errado. Pelo menos a mim me leva a esse tipo de entendimento. Até que você vai lá no grego, onde está Edonem, Egoumenoi, tem em Trupen Emera, né, que é considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. O que quer dizer isso? Considerando tem um significado matemático no grego, né? Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Considerando no grego tem um significado matemático, que significa raciocinar, fazer as continhas e chegar a uma conclusão. Depois de um cálculo você chega a um resultado, uma conclusão. Planejamento. Oi? Tipo assim, Não é bem planejamento. Com os dados que você tem, você trabalha com eles. Você raciocina em cima deles. Você processa, para usar uma linguagem computacional, né? deixa eu só te perguntar. O que te gera um pensamento de entendimento que isso dá um equívoco, porque fala em pleno dia. Isso é em que verso? Nesse mesmo, né? Que fala da luxúria carnal em pleno dia. Eu não sei se você está querendo. Você falou que gera um certo. É quando você só lê, dá um entendimento tal. Mas o entendimento tal você tem, talvez, eu queria saber se é assim, de que se não fosse de dia não teria problema, dá essa impressão? Não é questão se é dia ou não. Não é dia. Está falando assim, o descaramento. Esse descaramento dá a entender que é algo para ofender, mas não é. Nós vamos ver aqui que no grego é algo para ostentar. Por isso que eu pulei lá do 3 por 13, porque o objetivo de fazer o comércio conosco, né, com as ovelhas de Cristo, o objetivo de fazer o comércio com a igreja e na igreja, é com esse objetivo aqui que está no 13, que eu vou tentar explicar aqui. É um grupo que fica se ostentando ali também, né? Sim. É o que a gente vê hoje. Quem tem mais, quem ganhou mais. Então eu vou daqui. Quanto mais espiritual. Quer ver? Escuta aí, só para você. Eu vou falar praticamente o que você está falando aí daqui a pouquinho. A palavra considerar implica num pensamento cuidadoso, em uma análise. Ele está no tempo presente, o verbo grego está no tempo presente, o que significa que essa decisão que foi tomada após uma análise tornou-se um estilo de vida, né? Continuous tense, tornou-se um estilo de vida. A tradução porque a tradução ela é difícil. Após fazer uma análise, eu vou tentar parafrasear esse, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Caiu algo aí, um pacote de fraldas talvez, deu a impressão que é um pacote de fraldas. E seria mais ou menos assim: após fazer uma análise dos dados, chegou-se à conclusão de que adotar um estilo de vida de contínuo prazer é bom, nem que isso precise ser explícito. Após uma análise, o falso mestre chega à conclusão que levar uma vida de ostentação contínua é válido, merece investimento, vale a pena correr o risco.
Vale a pena, é esse caminho que eu quero seguir. Isso é o raciocínio do falso mestre. Isso vai me levar a uma vida de comércio, né? Vai me levar a uma vida de luxo, que a palavra luxúria carnal, trufe, é vida luxuosa, vida suave, mamata, né? Eles querem viver na mamata. Eu estou tentando usar da melhor forma possível para tentar explicar esse grego aqui. Contar-se um prazer contínuo que se estenda da noite para o dia. Porque o Pedro, ele, dentro do raciocínio semítico, né, do raciocínio oriental, que é até mesmo meio que o nosso raciocínio hoje, nem tanto hoje, né, no século XXI, mas até pouco tempo atrás, é tipo, quem tem algo a esconder, o faz no escuro, faz à noite. Mas o grau de cara de pausância é tanto que já não se importa mais que se descubra o que se está fazendo, seja à noite, seja de dia. O objetivo tem esse entendimento, mas também tem um entendimento de fazer com que a farra seja contínua, dure de dia e de noite, emendando dia com noite. Contar-se, em pleno dia no grego, mera, significa contar-se, deixar-se em um prazer contínuo, viver uma vida de prazer contínuo. Algo que se estenda do dia para a noite, da noite para o dia. O que significa que eles não trabalham para viver. Se você vive na mamata, na farra, na esbórnia, dia e noite, que hora que você trabalha para ganhar dinheiro, para sustentar essa boa vida contínua de dia e de noite? Em cima dos bobão, que compra a lasquinha da cruz, o óleo benzido santo pelo missionário, pastor, apóstolo, bispo, a rosinha do Saron, não sei o que lá, a fila do 10, a fila do 50, a fila do 100. Vou multiplicar seu dízimo, põe mais aqui no cofre que eu multiplico. É esse treco que a gente vê aí fora. É comércio puro. Ontem eu perdi meu tempo em ficar alguns minutos diante de um canal, onde tem um pregador lá que está seguindo a Jesus Cristo. O rapaz só fala em Banco Itaú, só fala em cheque, só fala em depósito, só fala em conta. Por que não fala assim, nós temos que viver uma vida de santidade, de abnegação, nós temos que renegar os prazeres dessa vida, porque santificar não é só rejeitar o pecado, imundícia. Santificar é querer saber qual que é que Deus quer. É buscar a vontade de Deus, buscar agradar a Deus, rejeitar o pecado. Ninguém prega cruz, mas não. Prega cifrão, prega euro, prega dólar, prega conta corrente, prega Bradesco. Pô, eu queria ver que ele ia falar de Bíblia, mas ele demorou tanto a sair desse assunto de dinheiro que eu mudei de canal. Então, o papo dele é cifrão. Tá dando a hora aí? Só encerrar aqui, ó. O que significa que eles não trabalham para viver, mas vivem do dinheiro que recebem daqueles a quem comercializam com falsas doutrinas. Eles são hedonistas. Já ouviu falar do hedonismo, né? A palavra que está, inclusive, luxúria carnal é hedonem, de onde vem hedonismo. A grande frase do hedonismo é: o pecado não é maravilhoso? É isso que o hedonismo prega. O pecado é maravilhoso. O assunto nesse versículo é ostentação. Quando você vai a mesma palavra, geomai, aparece lá em Lucas 7:25, onde Jesus Cristo, ele está falando assim, e o João Batista, você viu o João Batista? Você viu como é que ele é? Todo maltrapilho, todo fedorento. Fedorento não devia ser não, porque não sai de dentro da água, né? Ele estava sempre ali dentro do Rio Jordão. Quer ver essa palavra de novo aqui, que está em Pedro, aqui em Lucas 7:25? 7:25. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo
assistem nos palácios reais. A palavra que foi traduzida aqui é vivem no luxo, é essa, é geomai. É isso que eles querem, uma vida luxuosa, uma vida de ostentação contínua, sem precisar trabalhar para isso. Essa passagem transmite a ideia de uma vida de luxo e extravagância, grandes carros de luxo, grandes Rolexes de luxo, de ouro de preferência, dourados, grandes anéis de ouro, bons ternos, grandes propriedades, grandes fazendas, grandes públicos, ostentação. Imploram por fundos para os seus ministérios, mas vivem em casas grandes e caras, com carros de luxo e roupas caras. Mas está sempre churumingando, ô gente, nós estamos precisando aí. Acabar de construir mais uma igreja, não sei o quê. O bolso dele está lotado. Porque o objetivo de fazer comércio de voz com palavras fictícias é dar sustentação para esse estilo de vida. Isso é o que a palavra fala, que ia acontecer nos últimos tempos, com a igreja. Os irmãos aí façam a sua análise. Se as coisas estão acontecendo desse jeito, e se é ou não é a palavra se cumprindo. Se não está se cumprindo nesses que nós estamos vendo, aonde é que vai se cumprir, eu não sei. É lá com os esquimós e os pinguins? É com os hindu pelados no rio Ganges? É com o janinista lá do Japão? É com o maometano? Sim. Não, é só, depois a gente podia ver também, que tem outro significado da palavra luxúria, que está relacionado à lascívia, não tem? Tem. Envolve um monte de coisa. Não, porque não é só a questão do luxo. Ela tem essa dissimulação da lascívia que é usada pela luxúria, a mesma palavra, tem o mesmo significado. Isso tem a ver, agora ela fez a pergunta, tem que responder, né? Num certo trecho aqui do mesmo 2 Pedro, ele fala que os seus olhos são cheios de adultério, que é o complemento da questão material. Assim como ele quer ter muitos carros, ele quer ter muitas mulheres também. Então, quando você vê no grego o que os seus olhos estão cheios de adultério, bom dia, o que ele está dizendo é que para eles qualquer mulher é uma adúltera em potencial. Qualquer mulher que eles olham para essa, eu vou pegar, vai ser minha, vai entrar na minha coleção. Eu tenho dinheiro para sustentar. Amém? Resume-se na palavra prazer. Exatamente. O prazer no sentido mais amplo. É o prazer. Porque no português a gente tem mais falando para significar a mesma coisa. Mas na realidade penso que é exatamente um ponto específico do prazer. A palavra prazer não é nem... Hedonismo. Amém?